Olá, bem-vindo ao canal Saúde dos Rins. Meu nome é Cláudia Alves, sou médica clínica geral e nefrologista. Aqui nesse canal te ensino a ter mais saúde renal e muito mais saúde geral. Essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo sobre tratamento da doença renal crônica. Na parte 1, a gente falou sobre as modificações do estilo de vida, onde a gente deve atuar para ter um bom resultado no tratamento. Lembrando que os hábitos, eles são o pilar do nosso tratamento. E hoje nós vamos falar das drogas, as colunas dessa casa, de onde a gente vai poder prescrever medicamentos que vão ajudar muito na doença renal crônica. Vamos ver? Nós, médicos nefrologistas, sofremos por muito tempo com a falta de medicamentos eficientes que pudessem realmente tratar a doença renal. A doença renal, ela não tem cura. Infelizmente, doença renal crônica, até a data de hoje, ela é incurável e ela é progressiva. O que significa isso? A tendência, a história natural é que ela sempre vai piorar. Mas a instituição do tratamento conservador é justamente para poder modificar essa progressão, fazer essa progressão ser bem mais lenta ou até parar essa progressão. E para isso, a gente utiliza todos os nossos elementos. O estilo de vida, que a gente já conversou no vídeo passado, e hoje a gente vai falar sobre os pilares que sustentam essa casa. Então, para esse tratamento da insuficiência renal, da doença renal crônica, ele ser firme, ele ser sólido, ele vai se basear no seu pilar, no estilo de vida, e nós temos 4 grandes pilares que sustentam essa casa, que são as drogas que a gente vai usar para esse tratamento. Então, nós vamos conversar nesse vídeo sobre essas 4 classes de drogas. A primeira delas, já muito conhecida há mais de 30 anos, são os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E que classe é essa? É a classe do enalapril, do captopril, da losartana, da valsartana. Todos esses medicamentos, eles têm efeito protetor, tanto para o rim quanto para o coração. E são utilizados há mais de 30 anos com esse propósito. Desde a década de 90, quando saíram os estudos, década de 90, início dos anos 2000, saíram estudos com esse grupo de medicamentos, mostrando que quem tomava esse medicamento, essa linhazinha azul aqui, tinha uma progressão mais lenta. Aqui, o tempo de redução, aqui é a quantidade de redução da taxa de filtração da função renal e aqui os meses de segmentos. Então, a gente vê que aquela pessoa que tomava, ela tinha uma ligeira melhora em relação àquele que estava tomando placebo. Aqui foi outro estudo que comparou comparou a droga, a irbesartana, com a amlodipina e com o placebo. A amlodipina e placebo não teve diferença e quem usou a irbesartana teve uma proteção. Mas percebam que mesmo com a proteção, você ainda tem aqui um risco residual, que é o risco de progressão da doença, elevado. Então, as drogas, apesar de melhorarem, eles não tinham um efeito assim tão bom em reduzir esse risco residual. Mas, há uns 10 anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, começaram a surgir outra classe de droga, que são as glifosinas, que vocês também já devem conhecer, pelos nomes comerciais de Forxiga, Jardiância, Listride, que é as drogas da dapaglifosina, a empaglifosina. Existe outra no Brasil, também chamada canaglifosina. Essas medicações, eles chegaram realmente para revolucionar o tratamento da doença renal crônica, após mais de 30 anos, sem a gente ter novas drogas que mostrassem benefícios. Elas foram inicialmente desenvolvidas para o tratamento do diabetes, para baixar a glicose. Mas toda droga nova, mesmo quando ela entra no mercado ela precisa continuar sendo monitorada, sendo feitos estudos de segurança e de efeitos por mais um longo período de tempo. E foi justamente nesses estudos que conseguiu-se ver que ela tinha um efeito protetor, tanto renal quanto cardíaco. A partir daí, outros grandes estudos começaram a ser desenvolvidos com essa finalidade,
de observar qual era o efeito no rim. Então, desde 2019, nós tivemos o Creedence 2019, o DAPA-CKD de 2020 e o último em 2022, o EMPA-KIDNEY, que foram estudos. Primeiro, esse aqui testou só em diabéticos, esse já testou em pessoas com e sem diabetes, esse também em pessoas com e sem diabetes. Então, hoje, nós temos segurança para dizer que essas drogas, elas reduzem a velocidade de progressão da doença renal em quase 30%, elas reduzem a perda de proteína, reduzem proteinúria, elas diminuem a chance do paciente chegar a um estágio final, um estágio 3, que vai precisar de diálise, perdão, um estágio 5, né, onde vai precisar de diálise ou transplante. E, além disso, elas também protegem o coração. Elas melhoram a insuficiência cardíaca e reduzem risco de morte cardiovascular e de morte por todas as causas. Então, pacientes com taxa de filtração até 20 ml por minuto podem começar. Pacientes que mesmo com taxa de filtração boa, mas que tenham albuminúria de pelo menos 200 miligramas, devem começar, e não importa se ele é diabético ou não. Então, hoje nós temos segurança para utilizar essas drogas sem nenhuma dúvida. Então, aqui nós já temos dois pilares importantes do nosso templo, do nosso casinha do tratamento da doença renal. Mas foram aparecendo outros. Depois das glifosinas, começaram a ter outros estudos. E os antagonistas seletivos mineralocorticoides são outra droga que estão sendo estudada, mas nós já temos alguns resultados significativos com essa droga. O nome da droga é Finerenone, nome comercial Firialta, né, que existe em duas apresentações, de 10 e de 20 miligramas. Esse medicamento, por enquanto, ele está sendo utilizado para doença cardíaca e doença renal crônica em pacientes com diabetes. Mas nós temos estudo em andamento em pacientes sem diabetes. Então, em breve, mas daqui a um ano, no máximo 2, a gente vai ter resultados se essas drogas também são seguras para quem não tem diabetes. Eu acredito que sim, da mesma maneira que as glifosinas se mostraram seguras. Então, com relação ao rim, o que essa droga faz com os pacientes diabéticos que têm doença renal crônica? Elas reduzem em 23% a chance de evolução, de progressão dessa doença. Então, ela freia a doença, né? Além disso, ela reduziu o risco de chegar no estágio 5, naquele estágio mais grave da doença renal crônica, em 20%. E como se não bastasse isso, ela também reduziu o risco de mortalidade por doença causa cardiovascular em 14% e por redução de internação por insuficiência cardíaca em 22%. Também reduziu em 32% a perda de proteína. Então, da mesma maneira, reduz a perda de proteína, freia o avanço da doença renal, né, e reduz as mortes, tanto por causa como cardiovascular, como por outras causas. Então, o nosso templo está quase pronto. Nós já temos 3 pilares aí sólidos, bem estudados, que mostraram importantes resultados. Aí a gente chega no nosso último pilar, que são os análogos do GLP-1. Que classes são essas? As famosas canetinhas. A semaglutida. A semaglutida, ela levou à proteção renal e a redução de morte também por todas as causas. Então, esse estudo aqui, bem recente, que foi lançado ano passado, ele estudou o efeito da semaglutida na doença renal crônica de pacientes com diabetes tipo 2. Então, vocês percebam aqui, nesses 2 gráficos, isso aqui é a taxa de filtração, a função renal, né? E aqui é o tempo, em semanas. Aqueles pacientes que usavam a semaglutida, eles mantinham a taxa de filtração por mais tempo do que aqueles que não utilizavam. Além dessa proteção beneficiar de frear, de manter a função renal, eles também tiveram redução no risco cardiovascular, evento cardiovascular, ou seja, diminui em 18% o risco do paciente infartar ou ter um AVC,
e em 20% o risco de morrer por qualquer causa, seja uma causa cardiovascular ou uma causa renal. Então, teve resultados também muito significativos, tanto na proteção do rim quanto na proteção cardíaca. Então, aqui a gente tem um gráfico, uma foto mostrando aqueles vários estudos, né, desde aqueles lá da década de 90, mostrando aqui o risco residual que ainda era bem alto. Depois nós começamos com ali o Filialta, que a gente já conseguiu reduzir um pouco mais. As glifosinas, a dapaglifosina, a empaglifosina, que reduziu ainda mais aqui, ó, a evolução da taxa de filtração. Então, quando você soma os efeitos, esse, você tem cada vez mais a diminuição do risco residual dessa doença progredir. Não vai ser zero, não tem como ser zero, porque a gente não cura a doença. Mas a gente sabe que se a gente associa essas drogas com seus efeitos protetores, esse risco ele vai cada vez se reduzindo mais. Então, é mais chance do paciente continuar com a sua doença no estágio que está por muitos anos. Então, hoje, agora a gente conseguiu completar totalmente a nossa casinha, nosso tratamento. Ele está bem sólido aí, com as 4 classes de droga e com um estilo de vida, né, bem feito, com bons hábitos. Tem que usar as 4 classes de drogas? Não é obrigatório utilizar. Mas se puder utilizar, também não é errado. Então, existem pacientes que terão indicações de usar, outros não. Por exemplo, um paciente que já seja magro, não é conveniente usar semaglutida para ele perder, você vai perder mais peso, não é interessante. Mas se é um paciente que está com sobrepeso, seria bem indicado. Então, dependendo do paciente, a gente vai ver que associações vai fazer. E existem pacientes que vão precisar usar as 4, né? Outros vão precisar usar 2, outros vão precisar usar 3. O que a gente não recomenda mais hoje em dia é usar apenas uma, como se usava antigamente. Porque a gente sabe que quando a gente associa, a gente reduz aquele risco residual. Infelizmente, algumas drogas ainda são bastante caras, né, como a semaglutida, por exemplo, que impede que mais pessoas possam ter acesso. Mas a gente sabe também que com o passar dos anos, a tendência dessas drogas é ficarem mais baratas. E algumas delas estão sendo tentadas a incorporação no SUS, o que também facilitaria o acesso para algumas pessoas. Então, eu gostaria de mostrar, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse gráfico, porque ele é muito ilustrativo. Esse gráfico, ele estava falando apenas das glifosinas, ali, né, da dapaglifosina, que é a droga do Forxiga. Mas a gente pode entender as outras drogas através dele também. Então, o que é que ele quer dizer? Que uma pessoa com insuficiência renal, ou seja, quem já tem uma taxa de filtração, a filtração renal abaixo de 60, já tem insuficiência renal. Então, uma pessoa que tivesse aqui, abaixo de 60, e utilizasse somente o losartana, o enalapril, ou qualquer um daquela classe, no máximo, ele conseguiria, né, manter a sua função renal até chegar aqui naquele estágio bem grave, abaixo de 10, por volta de 10 anos, se tudo desse certo. Tá? Mas quando a gente associa outra classe de droga, que no caso foi a dapaglifosina, essa perda por ano da função renal, que era em torno de 4 ml, 4,6 ml por ano, caiu para 1,8. Isso permitiria projetar que, em vez de 10 anos ele está em uma hemodiálise, ele levaria 25 anos. Isso só com a associação de 2 drogas. Mas se a gente associar 3 drogas, aquelas 4 drogas, os 4 pilares, isso aqui vai ser muito maior. Esse tempo que ele vai conseguir manter a doença renal vai ser por muitas décadas, né? Desde que faça o tratamento realmente de forma adequada, com todos os seus pilares e com as mudanças do estilo de vida. Então, hoje em dia, não é mais cabível que a gente não utilize essas drogas para proporcionar ao paciente com doença renal manter a sua função
renal residual por muitas décadas. A gente tem ferramentas para isso. Então, um bom nefrologista, quanto mais cedo você procurar, quando identificar que tem doença renal, pode introduzir essas drogas e os resultados serão melhores naqueles estágios mais iniciais, obviamente, que nos estágios mais graves de doença. Então, a gente chega ao fim das nossas 2 aulas sobre o tratamento conservador da doença renal. A gente viu que o pilar do estilo de vida é importante, porque ele sozinho já leva uma proteção e uma melhora da função renal, mas aliado às drogas, né, a esse conjunto de drogas que a gente pode associar, é possível que o paciente mantenha aquela função renal por décadas, né, e nunca chegue a precisar de um transplante ou de entrar em hemodiálise. Mas para isso, é preciso que a doença seja diagnosticada o mais rapidamente possível e o tratamento com o especialista seja instituído. Ok? Então, se você ainda não segue o canal, já dá o clique aqui e começa a seguir. Segue lá a gente nas redes sociais, porque sempre vou estar trazendo aqui informações importantes e educativas para você cuidar bem do seu rim e da sua saúde. Até o próximo vídeo.